Então, mais uma etapa da revisão de latim, gerúndio e gerundivo. Então, primeiro, o que é gerúndio em latim? O gerúndio latino é um substantivo verbal, ou seja, é uma forma verbal que funciona como substantivo. O gerúndio latino, ele não é traduzido com gerúndio em português. Lembrando, o que a palavra gerúndio em português significa? Vamos supor, gerúndio do verbo amar, amando. Gerúndio do verbo pegar, pegando. Do verbo ligar, ligando. Então, esse tipo de palavra. O jeito de escrever em latim parece que é a mesma coisa, mas é aquilo que as pessoas chamam de falso amigo, né? Ou seja, você acha que aquilo ali é traduzido gerúndio latino igual ao gerúndio em português, mas não tem nada a ver. O que é traduzido com o gerúndio em português é o particípio. O gerúndio latino, a gente vai ver, é uma forma do infinitivo. Por isso que ele é um substantivo verbal. Como foi dito lá no vídeo do infinitivo, não tem um infinitivo substantivado? O gerúndio a gente poderia dizer que é uma forma do infinitivo substantivado. Só que o infinitivo, como foi dito lá no vídeo sobre o infinitivo, ele só é utilizado em acusativo e em nominativo. Ou seja, ou ele é sujeito ou ele é objeto direto. O gerúndio, ele existe para fazer o infinitivo nos outros casos, ou seja, em dativo, em ablativo, em genitivo, etc. Então vamos lá. O infinitivo, numa proposição, pode fazer às vezes de um substantivo de gênero neutro, mas só como sujeito. Caso nominativo ou como objeto direto, como acusativo. Então é o que eu falei. O infinitivo ou ele vai funcionar como sujeito ou como objeto direto. Mas e os outros casos? Aí a gente tem o gerúndio. Então aqui um exemplo de infinitivo como sujeito e como objeto. O ler é útil. Legere utile est. O ler é útil. Eu desejo ler. Então, legere, que é definitivo, funcionando como objeto direto. Então, o infinitivo ele pode funcionar como sujeito ou como objeto direto. Mas e as outras coisas? E, por exemplo, o caso genitivo? E, por exemplo, o caso dativo? E, por exemplo, o ablativo? Tudo isso a gente vai usar o gerúndio. Então, gerúndio é uma forma de expressar o infinitivo. Não tem nada a ver com gerúndio português. O gerúndio é sempre ativo, neutro e singular. Por que é importante guardar isso? O gerúndio é sempre ativo, neutro e singular. Porque são essas características que vão diferenciar o gerúndio do gerundivo. Que às vezes, em algumas formas, a forma de se escrever é igual. Termina com ND, igual em português, né? Andando, ligando. Então, NDO ele é usado nos dois. A questão é, o gerúndio é sempre ativo, sempre neutro e sempre singular. Com os exemplos vai ficar mais fácil de entender. Então, como se traduz o gerúndio? O gerúndio genitivo se traduz com de mais infinitivo. O gerúndio das outras palavras, a gente não usa o de, o gerúndio vai ser a mesma coisa, só que como o gerúndio é uma forma de infinitivo, vai ser de mais infinitivo. Então, por exemplo, famosa frase, lex orandi, lex credendi est. Lex é a lei, tá? No nominativo singular, então, sujeito. A lei, orandi, o que significa orandi? ND aqui está mostrando que é um gerúndio. Como o gerúndio é uma forma do infinitivo,
E aqui está no genitivo, né? Mais para frente a gente vai ver aqui, ó, a maneira de conjugar. Andi, endi, endi, iendi. Iendi é a maneira de conjugar o genitivo. Termina com i, igual um nome neutro da segunda declinação. O dativo termina com o, o ablativo termina com o, igual um nome neutro da segunda declinação. E o acusativo termina com igual um nome neutro da segunda declinação. Então, o gerúndio ele vai seguir o neutro da segunda declinação. Então, a gente vê aqui, ó, orandi terminou com i, a gente sabe, ó, i é a desinência neutra do genitivo singular. Então, eu sei que eu vou traduzir com de mais infinitivo. Orandi não é do verbo oro, que é orar, né? Então, eu traduzo a lei do orar, ou a lei de orar. É o verbo est. A lei, lex credendi, do crer, ou de crer. Então, literalmente, lex orandi, lex credendi est, é traduzido com a lei do orar, é a lei do crer. Aí, obviamente, para ficar mais bonitinho em português, você transforma, né? Você pode dizer, a lei da oração é a lei do que cremos. Mas é uma transformação. Literalmente, no latim está, a lei do orar é a lei do crer. Porque essa maneira aqui de traduzir é como se traduz literalmente o gerúndio genitivo, com de mais infinitivo. Então, como se traduz gerúndio dativo? Os livros que eu consultei diz lá que é raro. É muito raro gerúndio em dativo. Mas se aparecer, a gente traduz como a ou para mais infinitivo. Indica finalidade. Carta inutilis scribendo. Então, escrevendo, terminando com o, nós já vimos lá que é a terminação do dativo ou do ablativo. Os dois terminam da mesma forma. Então, é o contexto que vai nos mostrar se é uma coisa ou outra. Carta inutilis scribendo. Então, eu vou traduzir uma folha inútil para escrever. Veja, escrever, o verbo escrever, no infinitivo do português. Por quê? Porque o gerúndio é uma forma do infinitivo. Não tem nada a ver com o gerúndio em português. É só o nome que é igual. Gerúndio, no latim, é uma forma do infinitivo. E quando é o gerúndio dativo, eu vou traduzir com a ou com para. Uma folha inútil para escrever. Gerúndio acusativo. Eu tinha dito que o infinitivo substantivado, ele sempre é sujeito ou objeto direto. Sendo assim, o gerúndio acusativo sempre, necessariamente, vai ter um ad na frente. É sempre ad mais gerúndio acusativo. Ele nunca vai vir sozinho. E sempre, seja esse ad com gerúndio acusativo, seja com gerundivo acusativo, a gente vai ver mais à frente, a gente vai traduzir como para mais infinitivo. Vai ser uma subordinada que indica finalidade. Nulla res ad dicendo, veja, sempre tem o ad, e aqui dicendum, terminando com como é um acusativo neutro da segunda declinação. Nulla res ad dicendum tantum profitit quantum scriptio. Então, nada contribui tanto para falar, ad dicendum, a tradução literal é para falar. Obviamente que em português fica estranho, então a gente diz para a eloquência, né? Uma tradução mais estilizada.
mas literalmente no latim está para falar. Nada contribui tanto para falar quanto a escrita. Nulla res ad dicendo, para falar, tantum proficit, contribui, né? Quantum scriptio. Toda vez gerúndio acusativo com ad na frente, eu vou traduzir com para, e aí o verbo no infinitivo, porque o gerúndio é uma forma do infinitivo. E gerúndio ablativo indica, em geral, meio ou instrumento, assim como o próprio ablativo pode indicar meio e instrumento, né? Então, a gente vai traduzir com mais infinitivo, ou então por meio de mais infinitivo. Em alguns casos, essa tradução aqui equivale ao gerúndio do português. Por exemplo, docendo dicimus. Então, docendo, nd, que é o que é próprio do gerúndio, mais o o, terminação de um nome neutro da segunda declinação para o ablativo. Então, eu posso traduzir com ensinar ou por meio do ensinar, aprendemos. Com ensinar ou por meio do ensinar é o mesmo que em português ensinando. Então, nesse caso, em algumas situações, a gente vai poder substituir essa tradução que aparece o infinitivo, né? Poderíamos dizer uma tradução mais literal, por essa aqui que é uma tradução mais estilizada. Ensinando, aprendemos. Com o ensinar, aprendemos. Dá na mesma. Gerundivo. O gerundivo é um adjetivo verbal. Então, aqui já está a primeira diferença. O gerúndio é um substantivo. O gerundivo é um adjetivo, derivado do gerúndio mais as terminações dos adjetivos de primeira classe. Então, quais são as terminações do gerundivo? Gerúndio a gente viu aqui. I, o e só. Porque só tem singular e sempre é neutro. O gerundivo não. O gerundivo está aqui, ó. É igual, mesma coisa de um adjetivo de primeira classe. Então, ele vai ser singular, com os. Ele vai ser plural, com i. Ele pode ser masculino, pode ser feminino, com a, pode ser neutro, com porque ele se comporta como um adjetivo. Então, o gerúndio é como se fosse um substantivo. Substantivo verbal. Por que verbal? Porque é feito mediante um verbo. Então, amandi vem do quê? Do verbo amar. Delende vem do quê? Do verbo deleu. Mitende do verbo mito. Mesma forma, o gerundivo é um adjetivo verbal. Por quê? Porque ele é feito com verbo. Então, é um adjetivo verbal, derivado do gerúndio, mais as terminações dos adjetivos de primeira classe, ou seja, os, que é o masculino, né? A, que é o feminino, e que é o neutro. Exatamente como o dos adjetivos de primeira classe. Quem não se lembra como é um adjetivo de primeira classe, reveja o vídeo do adjetivo de primeira classe. Indica necessidade. Aqui está o diferencial do gerundivo. O gerúndio é uma forma do infinitivo. O gerundivo indica necessidade. Tem valor passivo. Lembra lá, o gerúndio é sempre ativo. O gerundivo é passivo. E por ele ter um valor passivo, ele é próprio de todos os verbos transitivos, porque o verbo intransitivo não tem como ser passivo. Por exemplo, o verbo bater. Você pode usar ele como ser batido, por exemplo. O verbo golpear. A forma passiva é ser golpeado.
Agora, um verbo intransitivo não tem como você fazer o passivo. Por exemplo, andar. Não tem como ser andado. Sair. Ser saído. A gente pode até falar brincando, né? Ah, eu fui saído. Fulano foi saído. No sentido de foi mandado embora. Mas em português isso não existe. É apenas uma brincadeira gramatical, por assim dizer, né? Ser saído. Verbos intransitivos não tem como você fazer o passivo. Agora, os verbos transitivos tem. Então, o gerundivo, quem que vai ter? Só verbos transitivos, incluindo os verbos deponentes. Se o gerundivo funciona como um adjetivo, isso significa que ele tem valor atributivo. Ou seja, que ele vai servir, uma das formas dele servir é atribuindo a característica a algo. Qual característica? A característica de que aquilo deve ser feito. Essa é a característica que ele atribui, de dever ser. Quando ele funciona como um verbo, então nem sempre ele tem valor só atributivo. Às vezes ele tem valor como se fosse um verbo. A gente chama isso no latim de perifrástica passiva. Vai ser o vídeo seguinte. Então daqui, ó. Vir non spernendus. Como que eu sei que isso aqui está aqui o ND, né, que é próprio do gerundivo e do gerúndio? Como que eu sei que spernendus não é gerúndio, mas é gerundivo? Não termina com us. Se eu for olhar lá, ó, no gerúndio não tem terminação com us. É com i, o ou que ele funciona como nome singular neutro da segunda declinação. Então não tem nominativo, i, o acusativo é e o ablativo é o. Se spernendus termina com us, eu já sei que é um gerundivo. Gerundivo que se refere ao sujeito, né? O uso não é do nominativo singular, então ele se refere a vir. E o verbo aqui é traduzido com desprezar. O gerundivo não tem o valor de dever ser, então como que eu traduzo? Vir, um homem. Aí eu transformo o gerundivo em uma subordinada. Eu ponho aqui que, tem um não, né? Não deve ser desprezado. Então, vir non spernendus, tradução, um homem que não deve ser desprezado. Tudo isso aqui é a característica desse adjetivo verbal que está dando para vir. Que não deve ser desprezado. Como não tem como expressar isso aqui em português com uma palavra só, a gente tem que transformar isso numa subordinada. Que não deve ser desprezado. O latim, essa subordinada inteira aqui, ele expressa com uma palavra só. Spernendus. Milites ortandi. Milites, soldados. Ortandi. O i não se refere a milites, então significa que é nominativo plural. Só o fato de ser plural eu já sei que é gerundivo, porque o gerúndio só tem singular. E o fato dele ser nominativo também só pode ser gerundivo, porque gerúndio não tem caso nominativo. Então, milites ortandi, soldados, milites. E aí eu transformo ortandi em toda uma subordinada que, para fazer subordinada em português eu coloco o que, devem ser exortados. Em português, esse sentido, como que se traduz o gerundivo em português? Eu uso que deve ser mais o particípio. Então é assim que se traduz o gerundivo. Então, spernendus, que deve ser desprezado. Aí, como tem o non aqui, é que não deve ser desprezado. Ortandi, que devem ser exortados. O nome que concorda com o gerundivo é o que sofre a ação. Então, assim como um adjetivo normal, ele concorda com aquele nome a qual ele dá a característica,
o gerundivo ele vai concordar com o nome ao qual ele se refere. Então, spernendos está concordando com vir, é o mesmo caso, nominativo. O mesmo gênero, masculino. E o mesmo número, todos os dois no singular. Ortandi concordando com milites. Os dois masculinos, os dois plural, os dois nominativo. Então, o gerundivo concorda em gênero, número e caso com o nome ao qual ele se refere. E esse nome ao qual ele se refere aqui, a gente vai atribuir a característica de deve ser, e aí o verbo no particípio. Gerundivos populares. Muita gente não sabe que é gerundivo. Mas, por exemplo, Amanda. O que significa Amanda? Um nome muito comum. Significa aquela que deve ser amada. É isso que significa Amanda. Agenda. Agenda vem do mesmo verbo que deu origem a agir. Então, o que é uma agenda? Aquilo que você deve agir no seu dia. Agenda não é onde a gente coloca os compromissos. Legenda, não legenda aquela de filme, né? Mas legenda como aquele famoso livro best-seller da Idade Média, A Legenda Áurea. Muita gente acha que legenda significa lenda. Não. A tradução de legenda é o que deve ser lido. Reformanda, não tem aquela famosa frase? Ecclesia semper reformanda. Reformanda é traduzido com que deve ser reformada. E assim por diante. Em geral, os nomes que terminam com NDA vieram ou do gerundivo ou do gerúndio. Mas, resumindo, gerúndio é um adjetivo verbal que traz o valor de deve ser e aí o verbo. Alguns exemplos. Tem duas formas de traduzir. Você pode traduzir da maneira passiva e depois você pode transformar essa maneira passiva em ativa. Se achar que, por um motivo estético, fique mais claro. É passiva porque o gerundivo sempre é passivo, mas você pode transformar a frase de uma forma ativa. Como que transforma? Então, as regras são duas. Aonde que você traduziu que deve ser mais particípio, você transforma em de mais infinitivo. O objeto que sofre a ação na frase passiva vira o resultado da ação na frase ativa, ou seja, vira o objeto direto. Então, vamos ver na prática. Desiderium urbis vidende magnum est. Então, vidende é o gerundivo. Vidende está em genitivo singular. Então, final, ae, genitivo singular. E concorda com urbis, feminina, singular, no caso genitivo. Então, vidende quer dizer, se refere a urbis. Então, como que traduz? Desiderium, o desejo, da cidade, urbis, vidende, que deve ser vista, é grande. Só que se a gente lê, o desejo da cidade que deve ser vista é grande, fica estranho. Literalmente é isso, porque o gerundivo, ele é passivo. Como que eu transformo? Então eu pego lá, onde está que deve ser mais particípio, que deve ser vista, eu transformo em de mais infinitivo. Então, o desejo de ver. Qual que é o objeto que sofre ação? Não era a cidade? Então, a cidade que estava antes, né? Da cidade que deve ser vista. Ela vai para depois. O desejo de ver a cidade é grande. Então, transformei em ativo. Ficou mais claro em português, mas perdeu o valor de dever, que é claro no latim, mas que não tem em português. Então, sempre que a gente faz uma tradução, alguma nuance
da língua original se perde. Nesse caso aqui, quando a gente passa para o ativo, a gente perde essa nuance que é próprio do latim, do gerundivo, que é dever ser. Amici vivendi spes magna est. Então, vivendi é o gerundivo. Gerundivo, nominativo, plural. Se refere a quê? Amici. Também mesma coisa, mesmo caso, mesmo gênero, mesmo número. Como que eu traduzo? Aliás, amici e vivendi estão em genitivo singular, porque termina na mesma letra, né? Tanto o genitivo singular quanto o nominativo plural termina com i. A questão é, eu tenho um outro nominativo aqui, spes. Então, spes deve ser o sujeito. Por quê? Porque o verbo está no singular. Então, o verbo no singular exige um sujeito no singular, certo? Então, não pode ser amici, nominativo plural. Amici e vivendi, então, são genitivo singular. Do amigo. A esperança do amigo. Então, qual que era a característica que eu estou atribuindo ao amigo aqui? Vivendi. Que deve ser visto. É grande. Então, a tradução literal é a esperança do amigo que deve ser visto é grande. Como que eu transformo? Onde está o que deve ser mais particípio, eu mudo para de mais infinitivo. A esperança de ver o que sofria a ação, o amigo, vira o objeto. Então, a esperança de ver o amigo é grande. Fica uma tradução melhor? Fica, mas perde a nuance do dever ser. Mas é a perda que se tem quando se traduz. Caesar pontem in arare faciendum curat. César, nominativo singular, se ocupa, curat, de uma ponte, objeto, né? Pontem. In arare, que é o pareceu um rio, né? Sobre o Arar, lá teve uma batalha desse Arare. Faciendum. Então, faciendum está no acusativo. Então, se refere a outra palavra no acusativo, ou seja, pontem. Então, essa ponte, qual que é a característica dela? Ela deve ser feita, faciendum. Então, a tradução é César se ocupa de uma ponte que deve ser construída ou que deve ser feita sobre o Arar. Posso passar esse que deve ser construída para uma forma ativa? Posso. Como? O que deve ser vira de mais infinitivo. Então, César se ocupa de fazer ou de construir, as duas formas de traduzir faciendum, né? Mais especificamente é construir, mas literalmente fazer. Uma ponte sobre o Arar. Então, o que deve ser construído, César se ocupa de construir uma ponte sobre o Arar. Ou César se ocupa de fazer uma ponte sobre o Arar. É a mesma tradução informativa, perdendo aí o dever ser. Vinum bibendo letus eris. Tu serás. O eris aqui, segunda pessoa do singular, indica que o sujeito é tu. Tu serás. Letus, alegre. Pelo vinho, vinum. Qual que é a característica do vinum? Bebendo, que deve ser bebido. Tu serás alegre pelo vinho que deve ser bebido. Então, como que eu passo para a tradução ativa? Tu serás alegre por beber ou de beber o vinho.
Aqui eu tinha escrito vinho com o caso errado, né? O certo é vino, que está em ablativo. Pelo vinho, ou seja, por meio do vinho, né? O complemento de meio. Então aqui são as diferenças, né? Gerúndio é como um substantivo neutro da segunda declinação. Então, genitivo termina em i, o dativo em o, o ablativo em o, o acusativo em sempre acompanhado de ada. Em todas as conjugações. Primeira, verbos de segunda, verbos de terceira, verbos de quarta e os verbos da tal conjugação mista. Gerundivo funciona como se fosse um adjetivo de primeira classe. Então, é declinado como se fosse bônus. Bona, bonum. Então, amandus, amanda, amandum. Delendus, delenda, delendum. E assim por diante. Então, para facilitar um quadro aqui resumindo. Qual que é a diferença entre gerúndio e gerundivo? Gerúndio é sempre ativo. Gerundivo é passivo. Gerúndio é um substantivo. Gerundivo é um adjetivo. Então, o gerundivo ele vai concordar com uma outra palavra em caso, em gênero e em número. O gerúndio se declina como um nome da segunda declinação neutro. O gerundivo como um adjetivo de primeira classe. Então, ele pode ser masculino, feminino e neutro. Pode ser singular, pode ser plural. Gênero. O gerúndio é sempre neutro e o gerundivo pode ser, seja masculino, seja feminino, seja neutro. Número. O gerúndio é sempre singular e o gerundivo pode ser singular ou plural. E como nós vimos, o gerúndio não existe gerúndio nominativo. Então, está no caso nominativo, necessariamente vai ser gerundivo. Por que gerúndio não tem o caso nominativo? Porque quem faz gerúndio não é uma forma do infinitivo. Quem faz a função de sujeito no infinitivo é o próprio infinitivo substantivado. Não precisa do gerúndio para isso. Por isso, essas aqui são as diferenças. Como eles escrevem da mesma forma, né, com ND mais as desinências, para não confundir, a gente tem que ter em mente essas características que são únicas de cada um deles.